Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco o que está acontecendo nessa atualidade, né? Eu já gravei um vídeo antes falando sobre o custo de vida ele é muito elevado aqui no Reino Unido e principalmente em Londres, não é? Então, o que acontece quando o país está vivendo esse momento único de recessão, de muita inflação? Gente, o que acontece? Às vezes a gente pensa, mas não vou ser atingido. Infelizmente não é bem assim, né? Todos nós somos atingidos. E nós que fazemos limpeza, o que acontece? As pessoas costumam, quando estão em uma situação como essa, né, de recessão, costumam procurar o que eles podem cortar de despesas. Então, algumas pessoas vão ter que parar de fazer o cleaning, né? Vocês não podem achar que todos os clientes da gente são ricos, né? Tem pessoas que são bastante, isso não vai afetar eles. Mas também tem aqueles que vivem já assim, digamos, no limite, né? No budget, como eles falam. Então, o que vai acontecer? Eles podem cortar o cleaning, ou eles podem diminuir as horas, ou eles podem diminuir a frequência que eles fazem o cleaning. Então, de uma forma ou de outra, né, isso afeta, sim, o nosso trabalho. Então, vocês fiquem, né, espertos, como se diz, procurem valorizar os clientes que vocês têm, os trabalhos que vocês têm, porque, como se diz, o que vem pela frente, gente, infelizmente, não é uma coisa muito boa. Isso está se falando todos os dias. Eu não sei se vocês assistem noticiários, leem os jornais daqui, mas isso está se falando todos os dias. O que nós vamos ver agora nesse inverno, quando começar, vai ser uma crise grande, porque com essa guerra na Ucrânia, o preço de gás, de eletricidade que vai, sabe, já está muito alto, ainda vai aumentar mais. Então, depois disso, né, as outras coisas também seguem aumentando. Inevitavelmente, deve atingir até vocês em termos de quanto que pagam no aluguel, né, os quartos, os valores. Isso também acaba, né, aumentando. Então, é preciso a gente saber o que está acontecendo, né, e a gente ficar, como se diz, preparados, né, não achar que tá todo mundo aqui, porque é um país de primeiro mundo, tá todo mundo nadando no dinheiro. Não é assim. Não é assim. Olha só, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Aconteceu comigo. A nossa agência recebeu um e-mail de um cliente interessado em marcar cleaning. E ele falou assim: gostaria de marcar 2 horas por semana. Um cliente em Hammersmith, que é uma área boa, não é, gente? Bom, começando, nós não fazemos 2 horas de limpeza, sabe? Então eu respondi que nós não fazemos 2 horas, né? Então ele falou assim, então ele poderia fazer 3 horas, que é o mínimo que a gente pede, e ele faria então a cada 2 semanas. Olha só. Só que tem um detalhe, né? Nós também não fazemos clientes fixos de quinzena. Eu sei que algumas clínicas fazem isso, só que é meio complicado, sabe, gente? Porque uma semana você tem aquele trabalho, na outra você não tem. Aí o que acontece? Aparece um trabalho que é toda semana, qual que você vai dar prioridade? Logicamente que você vai dar prioridade ao que é toda semana. Então é isso que acontece com a gente, sabe? Então eu falo para eles, eu explico para os clientes, a gente pode fazer, mas quando você remarcar, né, você novamente daqui 2 semanas, a gente vê se a clínica que você marcou está disponível, se não a gente oferece uma outra, ou então você tenta ver quando que essa clínica está disponível e trabalhar, né, marcar de acordo com o horário que a clínica está. Mas os clientes não gostam disso, né? Eles querem ter aquela exclusividade toda. Mas olha só, depois que eu falei que nós poderíamos fazer 3 horas, né, a cada 2 semanas, lógico, com essas condições que eu acabei de explicar.
Aí ele mandou um e-mail dizendo, né, o que é que ele gostaria que a Clina fizesse nesse tempo. Gente, é inacreditável. E olha que era 2 horas, hein? Era 2 horas inicialmente, né? Mesmo sendo 3, mas não é toda semana que ele vai chamar. Ele quer que limpa janelas. Deixa eu dar uma descrição primeiro. É um apartamento, um flat de 2 quartos, tá? De 2 quartos. Ele quer que limpa janelas, forno, geladeira e freezer, a cozinha, banheiros, né? Quer que limpa também ao lado do forno, nas laterais do forno. Quer que limpa a máquina de lavar. Quer que passa ruva e também aspira com aqueles mop a vapor. Quer que olha na geladeira o que é que está estragado, comidas estragadas e vencidas e vai jogando fora. E quer que mantenha o flat organizado. Isso aqui é algo que a gente faz? Isso aqui é do nosso trabalho. O que não dá para fazer, gente, é uma lista dessa no tempo que ele quer. A princípio, 2 horas, né? Como eu falei, não aceitamos. Então, eu só tô passando isso para você, ou para vocês, porque às vezes vocês estão começando agora e tem um cliente que vai e pede um tanto de coisa desse. Gente, que isso? Se um cliente pede um flat de 2 quartos, né? Isso aí pra gente é trabalho de 3 horas, certo? A gente pode sim fazer cada semana, se for um flat que não é muito sujo nem muito bagunçado, de repente sobra tempo e a cada semana você faz um pouco disso que ele tá falando. Mas fazer isso toda vez é difícil, né? Até abrir a geladeira e ver o que tá vencido para jogar fora. Então, gente, são coisas como essa que você tem que ter, assim, uma certa experiência e dizer, olha, desculpa, né, mas isso aqui, você precisa marcar mais tempo para isso. Mas aí como é que faz? A outra coisa que você precisa é saber falar inglês, né, gente, para se explicar. Eu sei que você pode, né, usar um tradutor, às vezes quando não fala inglês, mas seria bom, né? A pessoa tá argumentando, justificando que quem quer uma lista de coisa dessa precisa marcar muito tempo. Então, o que que a gente vai estar vendo nesses dias? Como eu falei, vai ter clientes que vai estar diminuindo as horas. Se o cliente diminuir as horas, gente, porque está numa situação, né, precisa economizar diante dessa situação de recessão, no quadro de recessão que nós estamos entrando, hein? Então, quer dizer, aquela pessoa precisa ter consciência que o trabalho vai ter que ser menor. Não dá para dizer, digamos, você fazia 4 horas, 5 horas por semana, agora você quer diminuir para, sei lá, 3, e você vai querer que a Clina faça a mesma coisa, faz mais rápido. Não, gente, não. Então, são nesses momentos assim que a gente tem que, sabe, se impor um pouco e explicar, não é? Olha, 3 horas de cleaning num flat de 2 quartos, isso é para um cleaning normal, um standard cleaning. Agora, isso aqui dessa lista que você está me pedindo, isso é para um deep cleaning, né? Só faltou dizer limpar dentro de armários, não sei o que, não é? Rodapés. Então, isso é para um deep cleaning, o que não é problema, desde que o cliente pague número de horas suficientes para isso. Então, é isso, gente. Vamos ficar atentos com esse tipo de cliente, sabe? A gente precisa saber diferenciar um trabalho, um cleaning normal, sabe? O que é um cleaning normal? Aquele que você vai tirar o pó, né? Você vai passar o ruva, vai passar o mop. Isso é um cleaning normal, um standard cleaning. Agora, quando vem para uma lista dessa, e mais o que eu acabei de falar, limpar rodapés, limpar armários, dentro, fora, isso aí já faz parte de um deep cleaning. Então, quem quer deep cleaning, gente, tem que marcar, digamos, o dobro das horas que iria pedir normalmente, tá? Porque daí, sabe o que é que acontece? Quando você não faz o que eles estão pedindo, aí é a cleaner
que não é boa, não é? É a clínica que não é rápida, que não é ágil, mas não é. Na maioria das vezes é o cliente que não marca o número de horas suficiente. Tem uma diferença, não é? Então eu vou deixando vocês por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!